Pérsia Antiga, uma terra de desertos cintilantes e cidades vibrantes. Imagine grandes palácios adornados com ouro e joias. Imagine mercados vibrantes, cheios de produtos exóticos e o burburinho dos mercadores. Este era um mundo de poder e influência, governado por reis e seus decretos. O Império Persa se estendia por toda parte. Seus exércitos eram vastos, seu alcance inegável. No entanto, sob a superfície deste mundo opulento, histórias de fé e coragem se desenrolavam. Histórias que continuam a nos inspirar até hoje. No coração deste grande reino vivia um homem chamado Daniel. Ele era conhecido por sua sabedoria e inteligência. Daniel servia ao rei Dário, aconselhando-o com perspicácia. Ele era um homem de profunda fé, seu coração sempre voltado para Deus. A sabedoria de Daniel não passou despercebida. O rei Dário viu seu valor e confiou em seu julgamento. Mas o sucesso de Daniel despertou inveja nos corações de outros. Alguns oficiais da corte do rei se ressentiram de sua influência e procuraram derrubá-lo. Os oficiais observavam Daniel de perto, procurando por uma fraqueza. Eles sabiam de sua fé inabalável, suas orações constantes ao seu Deus. Um plano perverso começou a se formar em suas mentes. Eles decidiram usar a devoção de Daniel contra ele, transformando sua fé em uma arma. Esses homens eram consumidos pela inveja, tipo a daquela vizinha que não suporta ver a grama do vizinho mais verde. Eles não se importavam com a sabedoria de Daniel ou sua lealdade ao rei. Seu único desejo era vê-lo cair em desgraça. Seu único desejo era vê-lo cair em desgraça. Seu único desejo era vê-lo cair em desgraça. Seção 4. Um teste de fé. O decreto do rei. Esta é uma história de poder, intriga e fé inabalável. Majestade, temos uma proposta que honrará seu poder e unificará o reino. É uma oportunidade única. Sim, por 30 dias, ninguém deve orar a nenhum deus ou homem, exceto a ti, ó rei. Isso fortalecerá sua autoridade. Qualquer um que desobedecer será jogado na cova dos leões. A punição será severa e exemplar. Os oficiais, com palavras astutas e falsas pretensões, aproximaram-se do rei Dário. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles elaboraram um plano, um decreto que parecia honrar o poder do rei, mas tinha intenções ocultas. Por 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Era uma armadilha bem planejada. Qualquer um que desobedecesse seria jogado na cova dos leões, igualzinho a um fla-flu decisivo. A tensão era palpável. Este decreto parece justo e adequado. Ele reforça a autoridade do rei. Muito bem, eu o assinarei. Que assim seja. O rei Dário, influenciado por suas bajulações e inconsciente de seus verdadeiros motivos, concordou. Ele não percebeu a armadilha. Ele assinou o decreto, colocando em movimento um jogo perigoso que testaria a fé de Daniel. O destino estava selado. Seção 5. Aprisionado, a devoção inabalável de Daniel. Não abandonarei minhas orações. Minha fé em Deus é inabalável. Daniel, um homem de fé inabalável, recusou-se a abandonar suas orações. Ele sabia dos riscos, entendia o perigo que enfrentava. Mesmo assim, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em seu quarto, de frente para Jerusalém, seu coração elevado em oração ao seu Deus. Firme e forte que nem um pé de manga. Um pé. Olha, lá está ele, ainda orando, desafiando o decreto do rei. Devemos informar o rei imediatamente. Os oficiais invejosos, ansiosos para ver seu plano ter sucesso, estavam esperando. Eles correram para o rei, suas vozes cheias de indignação fingida. Eles lhe contaram sobre a desobediência de Daniel, de seu desafio ao decreto do rei. Seção 6. O dilema do rei. Justiça ou inveja? O que eu fiz? Daniel, meu conselheiro de confiança, fui enganado. Como pude ser tão cego? O rei Dário ficou arrasado. Ele não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele valorizava a sabedoria e a lealdade de Daniel. Daniel sempre esteve ao seu lado. Ele viu a armadilha que havia sido armada, percebeu que havia sido enganado. A traição era evidente. Ele passou o dia procurando uma maneira de salvar Daniel, mas o decreto, uma vez assinado, não podia ser revogado. A lei era clara e imutável, que nem promessa de político em época de eleição. Palavras vazias e sem valor.
Deve haver um jeito. Mas a lei é imutável. Como posso desfazer isso? Ao cair da noite, o rei foi forçado a tomar uma decisão de partir o coração. Ele sabia que não tinha escolha. Ele ordenou que seus guardas prendessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. A decisão foi tomada com grande pesar. Mesmo ao dar a ordem, uma faísca de esperança permaneceu em seu coração. Ele acreditava que talvez houvesse um milagre. Ó Deus de Daniel, por favor, tenha misericórdia. Não deixe que a injustiça prevaleça. Ele implorou ao Deus de Daniel, o Deus que ele acabara de desafiar, que tivesse misericórdia. Sua fé estava sendo testada. Seção 7. Uma libertação milagrosa. O poder da fé. Esta é uma história que transcende o tempo, uma narrativa de esperança e de fé inabalável. Rolem a pedra, que seja feito, que o destino de Daniel seja selado para sempre. A pedra foi rolada da entrada da cova, selando o destino de Daniel. A escuridão da cova parecia impenetrável, um símbolo de desespero. O rei, incapaz de assistir, voltou para o seu palácio. Uma noite de preocupação inquieta o aguardava. Ele não conseguia encontrar paz. Sua mente estava cheia de dúvidas e medos. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Daniel, seu conselheiro de confiança, enfrentando os leões famintos. A imagem era vívida e aterrorizante. Oh, como pude ser tão cego? Como pude permitir que isso acontecesse? Ao amanhecer, o rei Dário correu de volta para a cova, seu coração batendo forte de medo. Cada passo parecia uma eternidade, cada batida do coração, um lembrete de sua falha. Ele chamou, sua voz cheia de esperança e desespero. A cova parecia responder com um silêncio ensurdecedor. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de resgatá-lo dos leões? A pergunta ecoou na cova. Ó rei, viva para sempre. A voz de Daniel era clara e forte. Meu Deus enviou seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me feriram. A fé de Daniel havia sido recompensada. Para seu espanto, uma voz forte respondeu. Era Daniel. Ele estava vivo e bem. Ele estava ileso, sem um arranhão. A proteção divina era evidente. Daniel explicou que Deus, em sua infinita misericórdia, havia enviado um anjo para protegê-lo. A presença do anjo era um sinal de esperança. Os leões não o haviam tocado. Eles estavam calmos, como se tivessem sido domados por uma força invisível. Um verdadeiro milagre, mais impressionante que ganhar na loteria. As pessoas não podiam acreditar no que viam. Libertem-no imediatamente! A ordem foi dada com urgência, e aqueles que conspiraram contra ele, joguem-nos na cova. A justiça seria feita. O rei Dário ficou muito feliz. Sua alegria era palpável. Ele ordenou que Daniel fosse libertado, e que aqueles que haviam conspirado contra ele fossem jogados na cova. A justiça divina prevaleceu. Daquele dia em diante, o rei Dário declarou que todos em seu reino deveriam reverenciar e respeitar o Deus de Daniel. Um novo decreto foi estabelecido, pois ele havia se mostrado o único Deus verdadeiro, um Deus de milagres e amor inabalável. A fé de Daniel havia mudado o curso da história. A história de Daniel é um testemunho do poder da fé, uma fé que não vacila, mesmo diante do perigo. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando cercados pelo perigo, a fé pode ser nosso escudo e nosso protetor. A fé é a luz que brilha na escuridão.